Olá, eu sou Fátima Braga, mãe do Lucas Braga, que tem atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença genética e a segunda doença genética que mais mata crianças até os 2 anos de idade. Falar da AME, relembrar experiências difíceis, experiências que doeram muito, experiências também que nos fizeram olhar o mundo de uma outra forma. Falar de AME no Brasil ainda é algo muito desafiador. Embora já tenhamos passado 18 anos, mas ainda é um diagnóstico difícil. Lidar com esses pacientes também ainda é muito difícil. Nessa época, Lucas tinha 3 meses. Ele já estava deixando de deglutir, ele já não tinha força. Mas mesmo assim a pediatra insistiu, continua fazendo papinhas e continua chamando fono em casa para fazer terapia, porque ele vai voltar a engolir. E a doença é progressiva, a doença é degenerativa. Luquinhas fazendo terapia em casa, porque ele tinha atraso de desenvolvimento. Não, ele tinha atrofia muscular espinhal e a pediatra não diagnosticou. Luquinhas ainda gordinho, sem traqueostomia, respirando só. Ele não teve um olhar diferenciado da pediatra e, infelizmente, meu filho tinha poucos movimentos, foi perdendo, porque a doença é progressiva e degenerativa. Aqui um momento do Luquinhas ainda bebê, com a avó dele, né, no colo da avó. Aqui meu filho já traqueostomizado em casa, fazendo terapias. A primeira Copa do Mundo dele na UTI. E aqui ele bebê, já lutando, já sendo ativista, que era na época das células tronco. Então é um misto de grandes vitórias, de dores, sim, dores, lágrimas. Não é fácil você olhar o seu filho, ao invés de estar desenvolvendo, chegar o marco da idade dele, engatinhar, andar, né? E você vê seu filho perdendo e saber que em nenhum momento ele vai conseguir nada daquilo. Mas ao invés de chorar a dor do luto em vida, nós resolvemos lutar. Não só eu, toda a minha família, todas as pessoas que passaram a fazer parte da vida dele e ele mesmo, que tem uma força assim gigantesca. Hoje, fazendo uma retrospectiva, fica no meu coração, fica na minha mente as coisas boas. E muito me faz bem saber que a nossa luta influencia muitas famílias, influencia muitas pessoas que estão nesse momento sabendo que seu filho foi diagnosticado com AME. Naquela época, lá atrás, eu praticamente não tinha nenhuma retaguarda. Com muita dificuldade, cheguei até 2 grandes amigas, né? Hoje são minhas amigas, mas era muito difícil. Então, se hoje é difícil falar de AME no Brasil, você imagina 18 anos atrás. E tirando as coisas boas, nós temos a Abrame, que foi a primeira associação do Brasil que assiste pacientes com atrofia muscular espinhal, um crescimento junto com a área da saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, famílias que hoje estão muito mais evoluídas, muito mais informadas sobre a doença, e que hoje, graças a Deus, nós temos o primeiro tratamento, né, no Brasil e no mundo para tratar a atrofia muscular espinhal. Então, foram vários momentos que nos fizeram crescer, momentos que nos fizeram pessoas melhores. Então hoje, ver o meu filho sendo agraciado com comendas, com homenagens, como um grande ativista, só me mostra que nós seguimos o caminho correto, que é o caminho da inclusão, da igualdade, o caminho da generosidade, da cidadania. Meu filho é um cidadão, meu filho ano passado votou, meu filho, ele é produtivo para a sociedade. O Lucas, ele é um ícone,
ele é um exemplo para muitas famílias, né? E para nós, enquanto mãe, enquanto familiares, não tem nem o que dizer sobre a pessoa dele, a grandeza dele como ser humano. Então eu quero dizer que a atrofia muscular espinhal, ela nos faz pessoas melhores. Ela nos mostra que realmente nós temos que lutar, nós temos que continuar perseverantes, que cuidando no presente teremos um futuro muito melhor para toda a comunidade AME do Brasil e do mundo. Conviver com a AME, atrofia muscular espinhal, não tem só coisas ruins. Nós podemos pegar nossa experiência de vida, que é algo tão rico, e poder ajudar alguém que nesse momento pode estar recebendo o diagnóstico de uma doença tão difícil. Ter atrofia muscular espinhal, seja ela tipo 1, a forma mais grave, uma das formas, porque tem a AME tipo 0, nos faz ver o mundo de com outro olhar, com uma outra ótica. Então, para nós, conviver dia após dia com a AME nos fez pessoas mais fortes. E é isso que a gente tenta levar, né, para o Brasil, que você pode sim, apesar de um diagnóstico difícil, ter qualidade de vida, exercer seus plenos direitos de cidadão, como o Lucas o faz, e a partir da sua luta pessoal, poder atingir milhares de pessoas que a gente às vezes não tem nem essa dimensão exata de quantas pessoas nós conseguimos ajudar. A gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem: nossa, foi a partir de vocês que a minha vida teve uma outra continuidade. Foi a partir da luta de vocês que eu pude ver que eu podia oferecer o melhor para o meu filho. E uma das frases que eu escuto e que assim muito me dá força é quando dizem: vocês são nosso exemplo. Então é a partir dessa luta tão grande que a gente quer cuidar no presente para se ter um futuro menos doloroso, menos difícil. Então a AME na nossa vida nos fez pessoas melhores.